Vamos lá. Como é que eu começo? Eu não sei. Fico com vergonha. Oi, seguimores! Minha mãe detesta isso. Ela vai parar de me seguir. Não pode, porque ela é a única visualização deste vídeo. Então vamos começar, não é mesmo? Vamos. Como eu prometi no Instagram que eu viria contar a história sobre mim, sobre o meu namorado, estou aqui. Olá! E vou contar pra vocês detalhes, porque eu acho importante. Não sei por que eu acho importante, mas eu acho importante pra motivar vocês a seguir Jesus, porque foi daí que tudo começou. Mas enfim, né? Sem spoilers, vou começar do começo. 2018. Na verdade, acho que começou no final de 2017. Tudo começou quando eu nasci. Início de 2018, eu tava gostando de um menininho. Mas Deus já tinha falado comigo em outubro de 2017 que aquele menininho não era exatamente o que eu queria. Ele tinha me mostrado, enfim, tudo. E eu sempre fui, desde sempre, acho que desde os meus 11 anos, eu quero casar, eu quero, enfim. Então, eu tinha 15 anos, né? Com 15 anos, eu tava gostando desse rapazinho e eu achava que ele era o amor da minha vida, pra sempre, forever. Mas não era, e Deus tinha me falado, eu perguntei pra Deus várias vezes, e todas as vezes que eu perguntei, Deus disse não. E realmente ele não era, assim, tudo que eu queria. Ele tinha algumas coisas, mas tipo, 2 coisas, acho eu. Coitado. Não assisti esse vídeo. Ele não era tudo que eu queria, ele tinha algumas coisas que eu queria. Vamos lá. Tá, onde eu parei? Ok, janeiro de 2018. Eu fiz uma oração em Almada. Disse Deus, olha, se não é esse menino mesmo, eu não quero ficar confusa. Coloca alguém na vida dele, pra ele me esquecer. Pra ele me esquecer e seguir em frente e tudo mais, pronto, é isso. Eu não queria ficar confusa, e depois eu já tava pensando em outros menininhos, enfim. Eu não queria isso pra mim mais. Nesse mesmo culto, Deus usou uma menina que tava sentada do meu lado, falando que Deus tinha me ouvido e ia atender o meu pedido, ia realizar o que eu tinha pedido. E eu fiquei meio confusa, fiquei meio tipo, Deus vai realizar o que eu tô pedindo? Mas o que eu tô pedindo? Como assim? Quais das partes que eu tô pedindo? O que Deus vai realizar? Não entendi. Mas passou, acho que 2 semanas e o menino sumiu. Ele simplesmente desapareceu. E óbvio, eu, como uma boa perseguidora, comecei a stalkear nas redes sociais. Comecei a stalkear e vi que uma menina tava postando stories dele. E ele tinha repostado e eu fiquei, ai, não acredito que Deus me ouviu minha oração. Não acredito que eu vou ter que superar esse menino. Enfim, ele sumiu por um bom tempo. Acho que ele sumiu por 1 mês e tal. Mas eu comecei a lembrar do que eu tinha orado em janeiro e como Deus tinha dito que ia me responder e que ele respondeu e pronto. A menina apareceu, ele sumiu. Enfim, março. Fiz aniversário. Fiz 16 anos. Com os meus 16 anos, decidi que pronto, aquela decepção era a última. Que eu não ia ter mais decepções na minha vida com rapazes, mas ia passar tempo com Deus. E decidi isso, porque eu não queria mais me desiludir, e eu queria muito que esse meu tempo com Deus me levasse à pessoa certa. Então, 19 de março, foi antes de eu fazer aniversário, 19 de março de 2018, decidi passar um tempo com Deus. Fiz aniversário, o rapaz me mandou parabéns, e um texto gigante me pedindo desculpa por ter sumido e não sei o que, mas realmente nossos caminhos eram muito diferentes e um texto muito bonito e eu realmente desculpei porque eu já tinha superado e eu sabia que ele não era de Deus pra mim. E eu, pronto, enfim, ficou tudo bem e eu comecei a viver a minha historinha com Jesus. 19 de abril, que eu vi que tinha passado 1 mês da minha superação e eu decidi mesmo, fiz uma oração oficial e falei com Deus que aquele ano, pelo menos por 7 meses, eu não queria me apaixonar por ninguém. Porque o que acontecia do meu coraçãozinho? Todos os meses eu me apaixonava por alguém. Eu acho que o máximo que eu já passei sem gostar de ninguém foram 90 dias. O máximo. Mas assim, máximo estourando muito. Porque eu me apaixonava fácil. Eu via alguém legal que tocava, eu ficava, oh, ele toca. Podia ser uma pessoa que não prestasse em mais nada, só tocasse, mas tocava, eu já gostava.
Eu falei com Deus isso, que eu não queria gostar de ninguém por 7 meses. E todos os rapazes que aparecessem nesses 7 meses, eu rejeitaria. Mesmo que fosse o príncipe mais encantado de todo o universo. O rapaz que aparecesse nesses 7 meses, eu ia rejeitar. O que aconteceu? Foi no final de março, início de abril, antes da minha oração oficial. Conheci um rapaz e a gente começou a conversar pelo WhatsApp. Mas tipo assim... Eu comecei a conversar com esse rapaz, mas tipo... Assim, sem nenhuma intenção, porque eu tinha isso no meu coração. Foi antes do dia 19 de abril, mas comecei a conversar por conversar. Aí a gente ficou conversando o ano inteiro. Foi tipo assim, foi de março até novembro, acho eu, que nós ficamos conversando pelo WhatsApp, mas ele não demonstrava nenhum sentimento. No meu ponto de vista, ele não demonstrava nenhum sentimento, então eu conversava com ele normalmente. Em abril eu fiz essa oração e realmente... E eu fiquei pensando nisso, eu fiquei, meu Deus, ele apareceu antes da minha oração. Será que, né? Será que tem alguma coisa a ver? Mas enfim, deixei isso pra lá, tirei isso da minha mente e continuei no meu propósito com Deus. Abril fiz essa oração. Em maio eu tive experiência incrível no Dunamis. Eles estiveram em Olhão e foi uma experiência maravilhosa. Eu nunca senti Deus como eu senti naquele evento. E depois vem junho, que eu comecei a gravar os vídeos cantando pro Instagram e pro YouTube. Julho, agosto, setembro, tive experiências incríveis com oração, de orar e ver Deus fazendo coisas. Eu nunca tinha acontecido isso comigo, sabe? Não tão nítido. Eu orava, sempre orei, mas não era tão nítido as coisas que aconteciam. E nesse meu tempo com Jesus, era muito nítido. Aí setembro, outubro, também vivendo com Jesus muito feliz. E novembro. Chegamos em novembro, já estava no final dos meus 7 meses com Jesus. Então foi abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Outubro fizeram 7 meses. Então, em novembro já era o 8º mês. A partir do mês de outubro, então eu já poderia gostar de alguém, não é? Então, em novembro eu já poderia gostar de alguém. E conversando com esse meu amigo, eu comecei a ficar meio assim, meu Deus, será que isso é só amizade? Será que não tem nada aqui? Eu acho que tem. Acho que tem mais coisas aqui. Realmente eu gostava muito dele, mas como amigo, sabe? Eu tinha um carinho, eu até chamava ele de melhor amigo, porque eu tinha um carinho muito grande por ele. Mas, pronto, não sei, nunca tinha parado pra pensar nele como algo mais que isso e não sei, não era bem o que eu queria também. Não era... Eu tinha a minha listinha, né? Eu fiz uma listinha nesse ano de 2018, detalhada, com tudo que eu queria num rapaz. Como foi o meu tempo sem ninguém, eu decidi fazer uma lista. E fiz uma lista com todos os detalhes. Isso deve ter sido lá pra junho, julho. Fiz uma lista com todos os detalhes de que eu queria, sem estar baseada em ninguém. Porque todas as listas anteriores eu fazia baseada em alguém que eu já conhecia. Então, essa foi sem base em ninguém. Foi a pessoa que estava na minha cabeça e eu fiz essa lista desse ser humano. Em 2018, no meio de 2018. E esse meu amigo, ele não tinha tudo que eu queria da minha lista. E a minha meta era ficar com essa lista até os meus 25. Se com 25 eu não tivesse encontrado alguém exatamente como aquela lista, eu ia diminuindo aos poucos, tirando uma coisa, tirando outra. No final de novembro, comecei a ter esses pensamentos, né? Jesus, será que é só amizade? E não era só amizade. Não era. Rolava um sentimento. E isso mexeu muito comigo. Porque ele era meu amigo e eu gostava dele, eu gostava muito dele como amigo. Então isso mexeu comigo. No início de dezembro, nós conversamos e realmente falamos sobre os sentimentos que estavam ali envolvidos e eu fiquei muito confusa. Pedi um espaço de 10 dias para dar a resposta se íamos orar juntos ou não. Isso foi acho que no dia 3 ou 4 de dezembro. E fui orar. Conversei com a minha mãe e a minha mãe olhou pra mim e disse, olha, ele é o que você quer realmente? É o que você quer? Ele tem tudo que você quer? E eu fui dizendo que ele tinha isso, tinha aquilo, mas não tinha tudo. Mas enfim, até aí eu ainda tava muito confusa pelo sentimento ter aparecido, entre aspas, em novembro. Já tinha passado 8 meses do meu tempo com Jesus, então eu fiz uma grande associação inexistente na minha cabeça. E comecei a orar. Orei por uns 10 dias
Na verdade, eu pedi 10 dias, isso foi no dia 4, então eu ia orar até o dia 14. E foi vários altos e baixos. Nesse tempo a gente não conversou, eu e esse amigo. Nós não conversamos. E numa quinta-feira eu decidi ir na praia. Como eu falei, tinha vários altos e baixos. Tinha dias que eu acordava gostando muito dele, tinha dias que eu acordava não gostando nada, então eu tava muito confusa. Numa quinta-feira, se eu não me engano, era dia 12 de dezembro, eu fui na praia. E Deus sempre falou muito comigo na praia. Quer dizer, sempre não, a partir desse momento. Eu fui na praia e sentei. Quando eu sentei, eu não gostei do lugar onde eu tava. Eu olhei pra frente, a visão não tava legal, a paisagem não tava boa. Olhei pra trás, não parecia... né? Não gostei. Decidi avançar. Decidi ir pra frente. Levantei, andei mais pra frente e desci um pouco. Quando eu desci e sentei de novo, tava pior. Nossa, eu tava tão desconfortável naquele lugar. Tava ruim, a areia não tava, não sei, não tava legal. Eu olhava pra frente e a paisagem tava pior. Eu olhei pra trás e, nossa, o lugar não tava bom. Mas não tava tão ruim como tá aqui. Eu olhei pra trás e, ai, não acredito que eu vou ter que voltar a isso tudo. E levantei com dificuldade, cansada, como se tivesse andado um monte. Eu nem andei tanto, andei só um pouquinho pra frente. Aí comecei a andar pra trás. Quando eu comecei a andar pra trás, tudo fez sentido. Fez um pum na minha cabeça e eu, meu Deus, eu não posso avançar. Eu não posso avançar. Se eu avançar, quer dizer, eu posso até avançar, mas se eu avançar, eu vou me arrepender. Eu vou querer voltar pra trás e vai ser pior. Então, isso foi muito difícil. Isso foi dia 12, eu acho. Foi numa quinta-feira. Quinta 12, sexta 13, sábado 14, domingo 15. Não, então isso foi dia 13. Sim, deve ter sido dia 13, uma quinta-feira, porque domingo foi 16. Eu ouvi isso, entendi que era pra eu dizer não e aquilo já apertou meu coração, porque eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que ligar pra ele e dizer, olha, desculpa, não, te enrolei por 10 dias, mas não vai rolar. Foi difícil pra mim, mas deve ter sido mais difícil pra ele. Aí tá bom, passou quinta, sexta, chegamos no sábado. Sábado, dia 15 de dezembro. 15 de dezembro foi a comemoração do aniversário da irmã Lília na igreja. Eu era a menina que ficava nos slides ou cantava, mas essa semana eu tava programada pra ficar nos slides. Cheguei no culto, atrasada, e entrei de uma vez. Quando eu entrei de uma vez, eu olhei pro fundo da igreja, assim. Pro fundo não, eu entrei e olhei pra frente. Pra ver as televisões lá da frente se estavam ligadas ou não, se alguém já tinha ligado ou não. Quando eu olhei pra frente, vi as televisões, mas na frente das televisões, aqui tá a televisão. Aqui tá um ser humano alto. Um rapaz super alto, assim, muito alto, meu Deus, de preto. A minha pressão foi no -4, de uma vez. Eu não vi cara, não vi nada. Eu vi as costas desse rapaz, o cabelo. Eu vi, meu coração acelerou um monte. Eu, meu Deus, que é isso? Que é isso? O que tá acontecendo? Entrei no computador, baixei a cabeça, liguei o computador, como se nada tivesse acontecido. Peguei o comando, fui ligar as televisões e ia tentar ver também a cara desse rapaz, né? Eu queria ver quem era esse rapaz alto que chegou em quarteira. Aí, tá bom. Fui lá na frente, liguei e voltei. Quando eu voltei, eu não consegui ver a cara do rapaz. Não sei se estava na oração, mas enfim, eu não consegui ver a cara dele. Mas eu fiquei com aquele negócio, meu coração acelerou de uma forma que eu... Meu Deus, como assim? Meu coração, eu nunca vi esse menino na vida. Quem será esse rapaz? Por que será que ele tá aqui? Será que eu vi ele perto do irmão, do presbítero? E fiquei, meu Deus, será que é filha do presbítero? Ai, se for, ele vai ficar aqui. Será que ele vai ficar aqui? Não, ele não deve ficar aqui. Já comecei a pensar milhares de coisas, mas coloquei na minha cabeça, ele não vai ficar aqui, só tá visitando, não vou me iludir, não, tá tudo muito pendente na minha vida, deixa quieto. Mas passei o culto todo, né, prestando atenção naquele rapaz.